Agora voltando ao assunto do anticristo. E quando o anticristo então for desmascarado, então ele vai começar a perseguir os cristãos, e principalmente a nação de Israel, para os matarem. E nesse período então que dará início à abertura dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Vamos ver sobre a abertura dos 7 selos? João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele viu um livro selado com 7 selos. E ele ficou muito triste porque ele percebeu que não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Mas de repente alguém gritou e disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quem é essa pessoa, irmãos? Jesus. Havia um digno de abrir esse livro selado. E aí então João ficou faceiro, de opa. Então Jesus, ele é comparado com 2 animais. Ele é comparado com o cordeiro, conforme a Bíblia diz lá em Isaías, que ele é o cordeiro, foi levado para matador e não abriu a sua boca, e tal e tal. E também outra passagem diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é comparado também como o leão da tribo de Judá. Então esse leão da tribo de Judá, ele tem poder para desatar os 7 selos, porque ele morreu pelos nossos pecados. Então ele tem direito, ele veio e pagou o preço pelas nossas almas. Então, quando João vê Jesus desatar os selos, ele vê 4 cavaleiros. Vamos ver. Ele vê um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto, o primeiro cavalo, o cavalo branco, que então João viu, ele fala de paz. Veja o que diz: então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 animais de seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão do vento, de um trovão. Olhei e vi um cavalo branco, o cavaleiro tinha um arco, ele deram uma coroa real, e ele saiu vencendo, em outras passagens, vencendo para vencer, em outra tradução. Então este cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, algumas igrejas por aí acreditam ser o anticristo. Eles confundem esse cavaleiro com o cavaleiro do capítulo 19. Aquele do capítulo 19, versículo 11, é Jesus. Ele vai vir montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue. É o nosso Jesus, o nosso Salvador. Agora esse do capítulo 6, ele é o anticristo. Mas por que, irmão Adão, que ele vem montado num cavalo branco e com vestes brancas? Porque veja bem, o anticristo, a palavra anticristo, como nós já estudamos, significa contra Cristo, mas parecendo como se fosse o próprio Cristo. Então ele vai vir montado num cavalo branco, com vestes brancas, porque o branco simboliza a paz. E como nós já estudamos, ele vai ir até Israel para fazer um acordo de paz, uma aliança com Israel durante 7 anos. Então ele vem para enganar realmente, demonstrando que ele é o próprio Jesus. E ele está junto com 3 cavaleiros que são do mal. Então esse é o anticristo. O segundo cavaleiro é um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho, então, ele representa guerra, espada. Ele recebeu uma espada e ele tem poder para colocar os homens em guerra, para se matarem uns aos outros com espada. Então, quando esse cavalo vermelho surgir, vai iniciar então as guerras.
O vermelho tem dois significados. Primeiro, o vermelho denota corrupção e pecado, conforme está em Isaías 1:18. E o vermelho também representa sangue, guerra, perseguição e mortandade. Terceiro, ele viu um cavalo preto. E esse cavalo preto representa fome. Na grande tribulação vai existir muita fome. Ele tem uma balança na sua mão. E as pessoas, sabem o que vai acontecer na grande tribulação? Deus vai mandar praga sobre a terra, as lavouras não vão dar alimento. As lavouras não vão produzir. Além de tudo, como nós já estudamos, quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Aí vai existir fome. As pessoas vão sair, aqueles que não aceitaram o nome da besta vão começar a trocar alimento. 1 quilo de açúcar por 1 quilo de trigo, 1 quilo de batatinha por 1 quilo de feijão, e assim vão fazer troca para poder sobreviver até o fim da grande tribulação. Porque conforme diz ali, 1 quilo de trigo, não dá para nós ler, não ler ali que está meio apagado, mas ali a Bíblia mesmo está falando que eles vão fazer um tipo de troca para poder sobreviver na grande tribulação. Amém? O quarto cavaleiro é um cavalo amarelo. Com a abertura do quarto selo, uma voz disse: vem. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno seguia. Então, quando surgir este cavalo amarelo, veja o que diz. No original, a cor desse cavalo dá a ideia de um amarelo pálido, cor de defunto, e o seu cavaleiro chama-se Morte. E o seu cavaleiro chama-se Morte. Quando surgir esse cavalo amarelo, então, a Bíblia diz que ele vai matar a quarta parte da população do mundo, com pragas, com fomes e com guerras. Então, tudo que se relaciona à morte, ele está ligado na grande tribulação. Nós vamos estudar isso na grande tribulação, os irmãos vão ver que é coisa terrível que vai acontecer na grande tribulação. Observe que esses 4 cavaleiros estão juntos, mas eles não surgirão todos ao mesmo tempo. O branco surgirá logo após o arrebatamento da igreja e fará um acordo de paz com Israel por 7 anos. Esse acordo de paz será quebrado na metade desses 7 anos. E os outros então surgirão, e então começará de fato a grande tribulação. O anticristo em fúria perseguirá os cristãos, e Deus, por outro lado, enviará as pragas sobre a terra. Então, quando os irmãos sabem, naquela profecia que nós já estudamos de Daniel 9, verso 27, o anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. Só que na metade desses 7 anos, Israel vai descobrir que foi enganado, que esse não era o Messias, era o impostor. E aí vão se revoltar contra o anticristo. E aí o anticristo vai então começar a perseguir Israel, e de fato vai iniciar daí a segunda parte, que é chamada de grande tribulação. E aí, além do anticristo estar perseguindo Israel, o próprio Deus vai lançar pragas sobre a terra. E aí que serão abertos os últimos 3 selos, que é o 5º selo, que fala sobre os mártires, e o 6º selo, que também são pragas que Deus enviará sobre a terra, e o 7º selo, que serão as 7 trombetas da ira de Deus. Ela vai ser derramada sobre a terra. E a Bíblia diz que este dia será um dia de grande tribulação. Será um período muito triste, que nunca houve um dia semelhante a este, e nem tão pouco haverá depois disto. Que nunca mais haverá um dia tão tenebroso como este, porque será um tempo de agonia para os habitantes da terra, mas a igreja do Senhor Jesus estará lá na glória, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos ver um clipezinho que traz uma ilustração de como será a grande tribulação. Para quem ficar aqui, a terra em agonia, a angústia vai sentir, o mar vai requerer o seu espaço e vai bramir, a fome, a
a peste e a guerra vão no mundo explodir. O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir. O povo que ficar não vai ter pra onde fugir. Nós estamos assistindo o princípio do final, e a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir. Por isso, enquanto este mundo está vivendo na ilusão, a igreja se prepara pra morar lá em Sião. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar. Quando o noivo desejado a igreja arrebatar. Mas enquanto este mundo o anticristo governar, lá no céu a igreja canta: Santo, Santo, sem cessar. Quem ficar vai ver a guerra, de tristeza vai chorar. Quem subir vai ver a glória, abraçado a Jeová. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Como os irmãos observaram, realmente vai ser muito triste a grande tribulação. Tudo isso que os irmãos viram neste vídeo realmente irá acontecer. Mas graças a Deus que a igreja, nesse momento, estará com Jesus na glória. A Bíblia nos diz que a grande tribulação realmente será muito terrível. As pessoas sofrerão grandemente na grande tribulação. Veja o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo de número 2. Veja então o que diz a Bíblia. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no Monte Santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos de geração em geração. Joel capítulo 3, verso 15 diz: e neste tempo o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Veja ainda o que diz a Bíblia Sagrada no livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1, versículos 14 e 15. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação. Isso vale a pena nós estarmos preparados para não enfrentar essas terríveis consequências. Nesse momento também os mártires irão clamar por vingança. Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11. Veja o que diz a Bíblia.
Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 10 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, igual eles foram. A Bíblia está dizendo então que os mártires clamarão por vingança. Os irmãos observem no texto que lemos que há duas classes de mártires ali. Uma que estavam clamando por vingança e outra que haveria de se completar. E quem são então esses primeiros mártires que estavam clamando? Os primeiros mártires que estavam clamando por vingança são exatamente, e podemos incluir também, os próprios discípulos. Os irmãos lembram que os discípulos, quase todos eles foram mortos como testemunha de Jesus, e na verdade são mártires hoje, porque deram a vida por amor a Jesus. Os irmãos que já estudaram com certeza teologia já sabem, a própria Bíblia, algumas mostram no final também. Por exemplo, Estevão foi apedrejado, está lá em Atos capítulo 8. André foi crucificado igual uma cruz, chamada Cruz de Santo André. Tiago, o pescador, foi decapitado, está lá em Atos 12, 2. Tiago da Epístola foi crucificado no Egito. Judas Tadeu da Epístola foi martirizado na Pérsia. Bartolomeu foi esfolado vivo até a morte. Mateus foi martirizado na Etiópia. Tomé transpassado por flecha enquanto orava. E Simão foi crucificado. E por que nós vamos falar também, no ano 1200, mais ou menos 25 milhões de pessoas foram mortas na arena, a mando dos papas da época, que jogavam eles vivos na fogueira ou davam para as feras comer. Foi morto mais de 25 milhões de pessoas na Santa Inquisição no ano 1200 de nossa era. Então estes são os mártires que a Bíblia diz que estão clamando por vingança, e outros ainda que morreram durante todos os tempos até a nossa era. Mas a Bíblia diz então que era para eles aguardar um pouquinho de tempo, até que se completasse o número daqueles conservos que haveria de ser mortos igual eles foram. E quem são estes? São exatamente aqueles que vão morrer na grande tribulação por amor a Jesus. Muitos dos que ficarem no arrebatamento vão enfrentar a besta, e os exércitos da besta vão matar. Então esses são os mártires que são a segunda então remessa que vai completar na grande tribulação. Amém, irmãos? E neste momento será aberto o último selo que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 12. Na abertura do sexto selo, aí as pragas serão muito grandes. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 diz: E havendo aberto o sexto selo, e eles foram grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como o saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. A Bíblia então diz que o sol vai tornar-se negro como o saco de silício. Da segunda parte da grande tribulação, que será dia de angústia, dia de alvoroço e grande tribulação. A Bíblia diz que nesse período os homens andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. A Bíblia também diz que os homens andarão igual mulheres grávidas, com a mão na cintura, como se estivessem prestes a dar à luz, pelo desespero e agonia que viverão nesse período da segunda parte da grande tribulação, e será na realidade muito triste para os que viverem na terra. Neste momento as 7 trombetas serão tocadas.
E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que queimou a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 e 2. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não o acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
irmãos, nesse período da grande tribulação, a Bíblia diz que os homens vão sentir uma angústia tão grande, uma dor tão forte, como que estivesse sido mordido por um escorpião. Eu nunca fui mordido por cobra, mas já falaram que a cobra realmente pode matar instantaneamente. Agora imagine a mordida de um escorpião. A pessoa sentir aquela agonia, a ânsia de morrer, aquela agonia tão grande, e por 5 meses vai ser repreendido a morte. A pessoa vai querer morrer e não vai conseguir. Durante 5 meses, Deus vai reter o espírito, e a pessoa vai ficar agonizando e não vai conseguir morrer. Vai ser muito triste realmente para as pessoas que ficarem aqui na terra. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo deve estar preparada, porque isso não é para a igreja. Meus irmãos, depois das 7 trombetas, nós vamos ver agora sobre as 7 taças da ira de Deus, que também são pragas terríveis que Deus enviará sobre a terra. Veja o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 15, versos 5 e 6. E depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, e cingindo com cinto de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se de fumaça, da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Apocalipse capítulo 16, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. As águas se tornarem sangue naquele dia. Você imagine a pessoa chegar cansada do trabalho, vai querer tomar um banho, vai abrir o chuveiro, em vez de sair água, vai sair sangue. Imagina a dona de casa vai querer preparar um alimento, vai abrir a torneira, em vez de sair água, vai sair sangue pela torneira. Já pensou o desespero? A angústia, a agonia, a vontade de sair desesperado pelas ruas correndo, gritando. Vai ser muito triste realmente. Algumas pessoas já me falaram, mas irmão Adão, isso é literal? É literal, irmão. Os irmãos lembram que lá no Egito Moisés já fez acontecer isso? Moisés tocou na água e as águas se transformaram em sangue. Todas as águas de fonte, dos rios, todas se tornaram em sangue. Então, a maioria dessas pragas que nós acabamos de ver são literais, e isso irá acontecer na grande tribulação. Apocalipse capítulo 16, verso 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor,
e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Separará 144 mil pessoas para evangelizar durante a segunda parte da grande tribulação. Deus vai separar então 144 mil evangelistas para evangelizar durante a segunda parte da grande tribulação. Há uma certa igreja por aí que diz que esses 144 mil aí é a igreja, mas na verdade não se trata da igreja. Eles estão totalmente confusos, porque a própria igreja deles já passa muito longe de 144 mil. Na verdade eles estão condenando a própria igreja deles. Então esses 144 mil aí são na realidade então o povo judeu que pertence às tribos, a tribo de Abraão. Nós vamos ver depois. São 12 de cada tribo. Então na verdade são 144 mil judeus que Deus vai levantar na grande tribulação. Você pode me perguntar, mas irmão Adão, como que essas 144 mil vão evangelizar o mundo inteiro? É fácil de nós entender. Os irmãos sabem que em 135 depois de Cristo, quando os romanos expulsaram Israel da sua terra, como nós já estudamos, o povo se espalhou e migraram para diversos países. Hoje existem judeus morando no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países. Então é fácil. Hoje existe pouco mais de 200 países. Se nós fôssemos dividir então 200 para 144 mil, vai dar praticamente 700 pessoas para cada país. É claro que países maiores irão um número maior, talvez 2.000, 5.000 evangelistas. E países menores, existem países hoje que têm apenas 3 milhões de habitantes. Então vai um pouco menos, talvez 100 pessoas, porque eles têm 3 anos e meio para evangelizar durante a segunda parte da grande tribulação. Mas vamos ver então esse texto da Bíblia, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7. Em versículo 2 a 4 diz: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. A própria Bíblia está dizendo que são da tribo de Israel. Então não se trata realmente da igreja. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando com vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram. Esta grande multidão aí também, muitas pessoas também pensam que é a igreja, mas essa grande multidão que estão trajados de vestes brancas perante o trono adorando o Senhor, não é a igreja. É exatamente as pessoas que esses 144 mil ganharam nesse evangelismo, e também as 2 testemunhas, as próprias pessoas que evangelizarão durante a grande tribulação. Nós vamos ver isso, a própria Bíblia explica sobre isso. Veja o que diz no versículo então 13 a 15. E um dos anciãos me falou dizendo, ou seja, um dos anciãos falou para João: Esses que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? Aí o apóstolo João disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Amém, irmãos?
Então essa grande multidão são os que vieram da grande tribulação, que foram ganhos pelos 144 mil, pelas duas testemunhas, pela pregação dos anjos e por as próprias pessoas que evangelizarão também. É muito fácil nós entender sobre 144 mil, porque como eu falei, se em cada país existe judeus morando hoje, ele já conhece o idioma do país, e então para eles fica fácil evangelizar. É claro, se viesse um lá de Israel evangelizar o Brasil, ficaria difícil para eles até aprender o idioma. Amém, irmãos? Deus também enviará anjos para evangelizar durante esse período da segunda parte da grande tribulação. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Os anjos vão trazer então uma mensagem sobre o evangelho do reino. Ou seja, eles vão pregar para as pessoas não aceitarem o número da besta, para que eles possam reinar no milênio e ser salvos. Deus também enviará muitos personagens para evangelizar durante a segunda parte da grande tribulação. Apocalipse capítulo 11, verso 3 diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestida de pano de saco. Então Deus também vai enviar na grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, duas testemunhas que vão profetizar durante a segunda parte da grande tribulação, que é de 3 anos e meio. Vamos ver o que a Bíblia diz então. Apocalipse capítulo 11, verso 4 e 5 diz: Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. The Lord has chosen me to build an house for the sanctuary. Ele disse: preste atenção agora no Senhor. Ele está falando na nossa língua. Vocês são falsos profetas, dizendo saber o segredo do reino de Deus. Deus levará a julgamento todas as ações bem Judá, inclusive o que estiver oculto, seja bom ou mau. Eu, o Senhor, vasculharei o coração, tentarei a mente e julgarei cada homem de acordo com o seu comportamento e com as coisas que ele fez. Eu respeitei os mandamentos desde a minha juventude. Pelas ações da lei, nenhuma carne será justificada perante seus olhos. Mas pela graça você está salvo através da fé. Reconciliem-se com Deus. Deus criou aquele que sem pecado, para que através dele nós pudéssemos ser corretos com Deus. Deus, por amor ao mundo, nos deu seu único Filho, para que aquele que crer não pereça, e sim tenha vida eterna. Deus não mandou seu Filho para o mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através dele. Aquele que crê no Filho não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado, pois não crê no nome do único Filho de Deus. E qual é o nome do Filho de Deus? Ele é o Cristo Jesus.
vezes tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. A Bíblia está dizendo então que Deus vai enviar essas 2 testemunhas, e eles vão profetizar até o tempo que Deus permitiu, que vai ser 3 anos e meio. E quando acabar os 3 anos e meio, Deus vai permitir que eles sejam mortos. A besta então vai matar eles, e eles vão ficar por 3 dias e meio mortos na praça. Mas então, acabando os 3 dias e meio, o Espírito de Deus vai, o Espírito de vida, que Deus vai enviar novamente, vai entrar neles, e eles vão se colocar em pé, e vai naquele momento acontecer um grande terremoto, e vai morrer 7.000 homens, e eles vão subir ao céu. Mas vamos ver agora então, quem são essas 2 testemunhas? Quem poderá ser as 2 testemunhas? Eu trouxe aqui 3 personagens, que com certeza 2 deles devem ser então as 2 testemunhas. E nós vamos ver agora. Gênesis capítulo 5, verso 24 diz: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Foi arrebatado antes do dilúvio. Então Enoque era um homem justo, um homem temente a Deus, e Deus o arrebatou ele vivo para o céu, num corpo conforme ele estava. Por que Deus então arrebatou Enoque? Com certeza Deus tinha um propósito na vida deste homem chamado Enoque. Outro personagem também é Elias, muito conhecido na igreja. Esse personagem está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, diz: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu em um redemoinho de fogo. Então Elias estava andando com Eliseu, conversando. De repente passou o carro de fogo no meio dos dois e separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho de fogo, subiu ao céu. Deus também o arrebatou ele vivo. Com certeza Deus também tem um propósito na vida deste homem chamado Elias. Então já são 2 personagens que podemos também incluir, sendo possivelmente as 2 testemunhas. Mas há um outro personagem chamado Moisés. A igreja todos conhecem, mas vamos ver o que diz a Bíblia. Deuteronômio capítulo 34, verso 1 diz: e então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Então veja bem, meus irmãos, muitas pessoas não acreditam ser Moisés uma das 2 testemunhas, visto porque Moisés morreu, e Elias e Enoque nunca morreram, porque a Bíblia diz lá em
em Hebreus capítulo 9, verso 27, que o homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então não poderia Moisés morrer a segunda vez, visto que Moisés já morreu uma vez. Mas nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, melhor, de quem poderá ser realmente as duas testemunhas. Veja o que diz Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Deus já enviou o profeta Elias. O profeta Elias então é um grande personagem e um candidato para ser uma das duas testemunhas, porque Elias e Moisés na realidade já apareceram. Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Marcos capítulo 9, verso 1 a 23, se os irmãos lerem em casa, nós vamos ver sobre este grande acontecimento, aonde subiu Jesus e os discípulos, Pedro, Tiago, João e André, e Jesus deixando eles abaixo, Jesus subiu até o monte, que hoje é chamado Monte da Transfiguração, porque recebeu esse nome visto que Jesus foi transfigurado ali. E quando Jesus sobe nesse monte, aparece ao lado dele Moisés e Elias, e começaram a conversar com Jesus. Não sabemos de fato o que eles conversaram, mas sabemos então que eles apareceram, Moisés e Elias. Agora eu me pergunto, por que Moisés e Elias apareceram para Jesus? Os irmãos vão ler na sequência daquele versículo que eu li sobre a morte de Moisés, os irmãos vão ver que não encontraram o corpo de Moisés. Moisés morreu naquele lugar, mas não acharam o corpo. Certamente Deus ressuscitou Moisés. Porque para Deus, meus irmãos, tornar uma pessoa, você ressuscitar uma pessoa para a pessoa viver na terra e fazer a obra dele, não é difícil. Nós olhar para a vida de Lázaro. Lázaro estava 4 dias morto. Com certeza a alma dele já estava com os mortos, já estava lá no seio de Abraão, que naquele tempo ainda não tinha sido transladado ao céu. E Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias morto. E Lázaro viveu ainda um tempo para depois morrer a segunda vez. Então é possível. E Moisés, na verdade, tem uma grande característica para ser uma dessas duas testemunhas. Então, são 3 os personagens, Enoque, Elias e Moisés, para ser as duas testemunhas. Amém, irmãos? Porque veja bem, o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que presenciou algum fato, presenciou algo interessante. E Moisés e Elias já tiveram com Jesus e são, na verdade, testemunha de alguns fatos de Jesus. E Moisés, veja que as duas testemunhas que nós já lemos no texto, diz que essas duas testemunhas terão o poder de transformar a água em sangue e fazer com que aconteça tantas pragas quanto eles quiserem. E Moisés já transformou a água em sangue lá no Egito, no tempo que Faraó tinha escravizado. Então, dentre esses 3 poderá ser realmente, podem sair as duas testemunhas. Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos então estudar sobre a grande prostituta. É a última taça que vai ser derramada, a 7ª taça. Então ela mostra sobre a condenação da grande prostituta. Quem é a grande prostituta? Nós vamos ver agora neste momento. Veja o que diz a Bíblia. A 7ª taça. Apocalipse capítulo 16, versículo 17 a 19. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande vozes do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Capítulo 17, verso 1 e 3. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas,
com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então Deus vai enviar um grande terremoto na cidade que é chamada a cidade prostituta, a cidade idólatra. Ou seja, esta grande prostituta representa então todas as igrejas falsas, todas as igrejas apóstatas que levaram muitas pessoas ao inferno. Jesus, indignado com tanta idolatria, no final da grande tribulação ele vai mandar um grande terremoto e vai fender a cidade ao meio, que é chamada a Grande Babilônia, a grande prostituta. Vamos ver um clipezinho agora de uma ilustração de como será mais ou menos a destruição desta cidade através desse grande terremoto que nunca houve um semelhante a este desde que há homens sobre a terra. A situação é um terremoto que nunca houve desde que o homem existe sobre a terra. Será o terremoto mais grande que já aconteceu. E Deus lançará diretamente, então, nessa cidade mais idólatra, naqueles dias, e também durante todo o tempo ela foi considerada uma cidade pecadora. Mas Deus vai destruir, então, essa cidade. Na verdade, meus irmãos, Deus ele tem um certo ciúme da igreja. Porque, veja bem, Jesus disse: não farás para ti imagem de escultura de nenhuma semelhança que há no céu e nem na terra, não se curvarás a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, uma vez que a pessoa se curvar em frente a uma imagem, ela está se prostituindo espiritualmente com aquela imagem. Então, para Deus é um grande pecado. Então, por isso ele chama de a grande prostituta. A palavra prostituição na Bíblia nem sempre é no lado literal. Essa grande prostituta aqui, na verdade, ela simboliza a igreja idólatra. Como eu já falei, o falso profeta, ele vai unificar, ele vai canonizar todas as igrejas em uma só. Ali não vai ter Assembleia de Deus, Deus e Amor, Capela da Bênção. Vai ter somente uma igreja, uma placa de igreja, e vai ser a igreja mais idólatra daqueles dias. Então esta grande prostituta está se referindo à mãe das igrejas, as igrejas idólatras no mundo inteiro, mas ela será desmascarada. E quando estiver chegando perto do final da grande tribulação, então dará início à guerra da Armagedon, conforme está em Apocalipse capítulo 16, versículo 14. A palavra Armagedon vem do hebraico Armegido, que significa monte de Mesmo. Este monte está situado no vale de Jezreel, conhecido como planície de Esdrelon, nome grego, ou ainda planície ou vale de Megido, por causa da cidade de Megido, que fica a oeste da planície. Este vale foi palco de sangrentas guerras no passado. No sentido profético, Armagedon significa derrubar, matar, cortar, decepar, lugar de mortandade. Então, esse lugar chamado Armagedon recebeu seu nome devido à própria cidade que fica ali próxima. E é um grande plainadão onde as pessoas do passado se reuniam, fazia grandes guerras ali, morreram muitas pessoas. E como eu já falei, essa grande guerra que é chamada Armagedon, que podemos dizer hoje a terceira grande guerra mundial, vai morrer ali bilhões de pessoas nessa guerra. Nós já estudamos, conforme está lá em Zacarias capítulo 13, verso 8, diz que então vai sobrar apenas a terça parte da população do mundo. Já falei isso,
Hoje o mundo tem 7 bilhões de habitantes, então se nós dividir 7 por 4, vai dar então 1 bilhão 750 milhões de pessoas somente nesse versículo citado, fora o que está em Apocalipse 8, 6 e 8, que fala que o cavalo amarelo também vai matar a quarta parte da população do mundo. Vamos ver agora então o que diz em 11, verso 40 a 42, diz: E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escapará estes, Edom e Moabe. Os irmãos guardem muito bem esses nomes, porque poderá estar na prova. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Esse grande personagem chamado Gog e Magog, e na verdade nós vamos ver quem é Gog e Magog agora, porque eles estão envolvidos nessa guerra, que é a guerra da Armagedon. Vamos ver o que a Bíblia diz então sobre esses personagens. Ezequiel capítulo 38, verso 2 e 3 diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele, e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Percebe que já mencionaram alguns países ali, depois nós vamos ver quem são esses países que vão estar envolvidos nessa grande guerra chamada Armagedon, no final da grande tribulação. Ezequiel 38 e 5 prossegue dizendo: Pérsias, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 38 e 13: Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo, ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Ezequiel 38 e 15: Virás, pois, o teu lugar no extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos em cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Versículo 16: E subirás contra meu povo Israel como uma nuvem, para cobrir a terra nos últimos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Versículo 18 a 19: Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Porque chamarei ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio de peste e de sangue, e uma chuva inundante de grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, quando essas nações, que na verdade vai estar 10 nações guerreando contra Israel, é claro que do lado de Israel também vai ter outras nações que vai apoiar Israel,
nesse grande ataque, então, que vai morrer milhões de pessoas, Jesus vai voltar no final da grande tribulação para dar livramento a Israel. E quando ele voltar, então, a Bíblia diz que Jesus vai permitir que o outro, e eles se matem um ao outro com espadas, com a própria espada com quem eles estão guerreando, para que o nome de Jesus seja glorificado e visto por todos, que Jesus deu livramento para Israel, para que Israel venha glorificar a Ele naquele dia. Amém, irmãos? Mas quem são esses países? Para nós entendermos quem é essas nações, vamos ler Gênesis capítulo 10, verso 2 a 3. Veja o que diz Gênesis capítulo 10. Essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então os irmãos já conhecem muito bem essa passagem, sabem que Noé teve 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. E os filhos de Jafé são, todos que tiverem em branco ali, na verdade, são as nações que nós vemos no texto, que estavam envolvidos nas guerras ali. Os que está em letra amarela não estava na guerra. Então os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba. Então essas nações estavam envolvidas lá. Nós já vamos descobrir quem são. Observe quem são os países que a Bíblia apresenta nessa profecia que lutarão contra Israel. Gog e Magog representa todas as nações que lutarão contra Israel, mas em particular Gog representa a própria Rússia hoje. Então não esqueça, Gog, que a Bíblia sempre tanto comenta, Gog e Magog correspondem a todas as nações que estarão envolvidas nessa grande guerra. Os irmãos vão ver que lá no finalzinho do milênio, Satanás vai ser solto novamente, porque ele vai ser preso antes do milênio, e então ele vai pelos 4 cantos do mundo, vai então reunir Gog e Magog de volta para uma última peleja, e aí Jesus vai então prender de vez Satanás e lançar um lago de fogo. Então Gog e Magog representam todas as nações que estarão. Segundo o Dr. Scofield, Gog então corresponde à Rússia, e também o continente africano, Put a Líbia, Pérsia e Seba, hoje é a Arábia Saudita, Gomer a Armênia, atual Alemanha, Togarma corresponde hoje à Turquia. Sabemos que a Turquia tem vários países ali que está também entre o norte da Turquia e também no Oriente. Vários países ali que poderão também estar envolvidos. Tubal e Meseque, que corresponde a Moscou, que antes era mencionado na Bíblia como Frígia e Capadócia. Tarsis corresponde à Espanha. Arquinaz corresponde hoje à Europa Ocidental, provavelmente à própria Polônia e até a Eslováquia. E o Egito também é o principal nesta grande batalha, porque o Egito será destruído. A Ásia é composta por 45 países, sendo que 9 desses é controlado pela China, que fica no lado do Oriente de Israel, lado do Oeste. E o Egito fica na divisa da Turquia e África. Então, dentre esses 45 países, podem sair 10 nações que se aliarão ao Anticristo. Estão vindo hoje, que é o último dia. Quero agradecer pela Moanil e da Galinha dela, sua esposa está presente, minha sobrinha, o esposo dela, demais irmãos que não estiveram aqui nos outros dias. Na verdade, pegando a última aula, fica um pouco mais difícil entender sobre a situação que eu estou explicando hoje. Mas, então, esses países que eu estou falando aqui são 10 países que vão estar envolvidos na guerra da Armagedon. No finalzinho da grande tribulação, o anticristo será o cabeça dessas 10 nações. A gente não sabe, na verdade, eu pus aqui o nome desses países que a Bíblia apresenta ali.
Então pode ser esse país, mas claro que vai ter muito mais países envolvidos ainda do lado de Israel. Os irmãos sabem que hoje os Estados Unidos apoia Israel e também o Reino Unido ainda apoia Israel. Não sei até quando, porque Israel está saindo um pouco meio fora do eixo ali, está atacando pessoas inocentes, os Estados Unidos já não está gostando. Então não sei até quando vai isso, mas essa grande guerra vai acontecer e vai morrer bilhões de pessoas. Mas a igreja do Senhor vai estar lá no céu glorificando Jesus. Você tem essa esperança? Amém, Jesus. Aleluia. Eu trouxe aqui um pequeno mapazinho do território de Israel, somente essa faixa branca ali para os irmãos terem uma ideia. Israel é uma faixa pequena. Israel hoje tem 7 milhões e 400 mil habitantes, é um território pequeno. Então os países que estão mais encostados com Israel ali são a Síria, Cisjordânia, a Palestina, a própria Jordânia, a Arábia Saudita e o Egito, que estão mais encostados com Israel. Amém, irmãos? Os irmãos leiam muito bem esses textos em casa, esses versículos e essas passagens, que vai servir para os irmãos aprenderem muito o que vai acontecer na grande tribulação, a questão dessas guerras. Uma mulher será perseguida por um dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Isso não é literal, isso é simbólico. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no sol, no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então o apóstolo João, ele viu uma mulher que estava grávida, com ânsia de dar à luz, tendo a lua debaixo dos seus pés, e ela estava prestes então a dar à luz a um filho varão. E estava então o dragão de olho nela. A hora que ela desse à luz a um filho, ao seu filho, ele ia tragar o filho dela. Esse filho ali é muito fácil de identificar, porque na verdade é uma versão do Salmo 2:8, é uma promessa que o próprio Deus fez a Jesus. Jesus é o único que tem poder de reger as nações com vara de ferro. Conforme nós lemos nesse texto, esse filho dessa mulher vai reger as nações com vara de ferro. Então esse filho ali é Jesus. Agora, a Igreja Católica tem muito prazer em descobrir Maria nessa profecia. Só que na verdade, nesse momento, Maria já está lá no céu. Então Maria foi salva, está no céu. E ali então não se trata de Maria que vai vir para ser perseguida por Satanás. Muitos também falam que é a igreja também não é, porque a igreja nesse momento ela já está lá no céu também, não irá sofrer, porque é muito interessante nós entender que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja não foi predestinada a sofrer. Conforme a Bíblia diz em Apocalipse 3:10, a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então, nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, nós não fomos predestinados a passar pela grande tribulação. Amém, irmãos? Amém. Então a igreja vai estar lá no céu. Então esta mulher aí é um símbolo para a nação de Israel. A nação de Israel, como nós já vemos estudando, ela vai ser perseguida pelo anticristo, pelos exércitos do anticristo, e ela vai fugir de um lado para o outro. Mas Jesus vai proteger a nação de Israel até no finalzinho da grande tribulação. E aí vai permitir que então essas nações ataquem Israel, que nós já estudamos, e aí Israel vai glorificar a Jesus vendo Jesus retornar. Amém, irmãos? Vamos se colocar em pé neste momento. Estarei passando agora a direção ao nosso pastor. Ele vai estar fazendo conforme já tem designado.
e na sequência nós voltaremos com o nosso estudo. Ministerial, dia após dia, aprendendo a Tua Palavra, em nome de Jesus, Senhor. Venha abençoar, Senhor, os Teus filhos que vão ofertar nesta noite, os Teus filhos que trouxeram o seu dízimo, Pai, prosperando as suas vidas para a glória do Teu santo nome. Amém. Pode tomar assento, queridos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 147, servir a Jesus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e nos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir, ó Deus amor. Sempre te servindo, e caminhando a ti louvor. O teu bom serviço tenho eu prazer, dele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor, e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir, ó Deus amor. segunda estrofe deste hino, esta harpa aqui eu não sei quem foi o autor, irmãos, o escritor dela, mas ele tem algumas palavras totalmente ao contrário da harpa
cristã da Assembleia de Deus, e ela é uma harpa cristã, irmãos, avivada em courinhos. Quem tiver uma harpa dessa vai cantar errado igual eu. A segunda estrofe, na última frase ali diz: te glorificarei, meu Senhor. Como é que diz tem uma tradução diferente aí? Meu Salvador. E eu estava cantando meu Senhor, vi que a igreja foi para Salvador, eu falei, opa, essa é minha. Eu e o Vladimir temos igual, né, Vladimir? Onde é que está o Vladimir? Eu. Zacarias capítulo 14, verso 5 diz: refugireis pelos vales dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Refugirei assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Então, quando Israel estiver cercado pelos exércitos e não tiver mais por onde escapar, eles vão clamar por misericórdia. E Jesus vai reunir a igreja e os anjos e vai descer no Monte das Oliveiras para dar livramento à nação de Israel. Amém, irmãos? Vamos ver então na sequência. E quando Israel estiver cercado pelos exércitos do anticristo e não tiver como escapar, então eles clamarão angustiados pelo Messias. Então eles olharão para cima e verão um sinal no céu, e é o retorno de Jesus juntamente com a igreja glorificada. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 13 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual chama. Quando Israel olhar para cima, vão ver um sinal no céu. Vão ver Jesus voltando montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue. Esse sangue ali, meus irmãos, não é o sangue vertido na cruz do Calvário. É o sangue de todas as pessoas que morrerão na grande tribulação. Porque o próprio Jesus disse: eu sozinho pisei no lagar e ninguém me ajudou. Então Jesus vai vir para dar livramento à nação de Israel. É bom entender também, para os que não vieram antes, que esse cavaleiro do capítulo 19 não é o mesmo do capítulo 6. Do capítulo 6, versículo 1 é o anticristo. Este é Jesus Cristo. Amém? Será muito glorioso no povo de Israel naquele momento, quando estiver em desespero, agonia, eles olhar para cima e ver Jesus retornando. Eles vão ficar muito felizes e naquele momento eles vão se converter de fato a Jesus. E quando Jesus voltar então a segunda vez no final da grande tribulação, a primeira coisa que ele fará é destruir as nações que estiverem guerreando contra Israel. Veja o que diz a Bíblia. Jesus destruirá todos os povos com o poder de suas palavras, e as suas palavras virão precedidas de caos. Uma delas é a morte fulminante das pessoas. Veja o que diz Zacarias, capítulo de número 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. Ele apodrecerá os olhos em volta de suas órbitas,
e a língua na sua boca. Meus irmãos, será uma praga tão grande com o poder da palavra de Jesus, que os olhos vão apodrecer em volta de suas órbitas, vai apodrecer a língua na boca e eles vão morrer fulminados. Conforme nós lemos nos outros versículos anteriores, Jesus vai mandar também saraiva do céu. Os irmãos sabem que, como eu já falei antes também nas outras aulas, existe saraiva, 2 tipos de saraiva, uma que pesa de 42 até 45 quilos e a maior até 60 quilos. Como está em Apocalipse 16 e versículo 21, capítulo 16, verso 21, diz que vai cair saraiva então no peso de um talento. Vamos prosseguir então. Quando Jesus destruir esses povos, ele tratará com o anticristo e com o falso profeta. É bom nós entender também, meus irmãos, que quando Jesus destruir todas essas pessoas, com a guerra da Armagedon, e o próprio Jesus vai destruir, segundo o que diz lá em Ezequiel capítulo 39, verso 12, os judeus levarão 7 meses para enterrar os mortos. 7 meses. Imagine quantos bilhões de pessoas vão estar mortos, tanto em Jerusalém, no mundo inteiro, e também milhões em Jerusalém. Eles não vão dar conta de enterrar todas essas pessoas. Aí o que vai acontecer? A Bíblia diz, Ezequiel capítulo 39, verso 17 a 21, que as aves de rapina, milhões e milhões de aves se juntarão para aquele grande banquete. Apocalipse 17, versos 20 a 21, também repete a mesma profecia. Hoje, segundo os estudiosos, essas aves de rapina estão se multiplicando dia após dia, para se preparar para aquele grande banquete, onde comerão a carne dos grandes, dos ricos, dos pobres, dos pequenos e dos grandes. E quando estiver só caveira, mesmo assim os judeus vão juntar os ossos e vão enterrar num grande vale ali em Jerusalém, que eles vão colocar o nome deste vale de Vale de Gog. Sabe por que Gog? Como nós já estudamos, Gog e Magog simboliza todas as nações que vão estar reunidas em guerra. Amém? Então, quando Jesus destruir esses povos, ele tratará com o anticristo e com o falso profeta. Sabe o que vai acontecer? Veja o que está em Apocalipse capítulo 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então Jesus, após destruir essas nações, ele vai pegar o falso profeta e o anticristo e lançar vivos no lago de fogo. E vão sofrer eternamente. E por terceiro, Jesus então prenderá Satanás. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então Jesus, ele também vai prender Satanás, porque para as pessoas viverem no milênio em paz, Satanás vai ter que estar preso. E em quarto lugar, Jesus julgará as nações vivas, conforme está em Mateus capítulo 25, verso 33 a 40 e Joel 3 e 12. Mateus capítulo 25, verso 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, depois que, um pouquinho antes do milênio, Jesus então vai separar entre ovelhas e bodes. Ele vai pôr as ovelhas do lado direito. As ovelhas, meus irmãos, são as pessoas que não aceitaram a marca da besta. Os bodes são as nações que aceitaram o da besta, as pessoas ímpias, pecadoras. E Jesus vai dizer para essas pessoas que é comparada como ovelha, e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essas pessoas pecadoras, que é comparado como bode, serão lançados já no lago de fogo. Os irmãos ali então são, podemos dizer, os irmãos, seja da linhagem de Jesus. Jesus é judeu, então são judeus, são o povo de Israel. Amém, irmãos? Isso vai ser um pouco antes do milênio. Agora vamos ver então a diferença entre o juízo final e o juízo da nação. Agora vamos ver então a diferença entre o juízo final e o juízo das nações vivas. Porque muitas pessoas, principalmente pessoas novas convertidas que não conhecem muito bem, não tem curso de teologia, eles acabam confundindo entre o julgamento das nações vivas com o julgamento do juízo final. Vamos ver essa diferença então? Juízo final de Apocalipse capítulo 20, verso 11. Primeiro, será um julgamento dos mortos. Juízo das nações vivas de Mateus 25, será o julgamento dos vivos. Juízo final será após o milênio. Juízo das nações vivas será antes do milênio. Juízo final será no espaço. Juízo das nações vivas será na terra. Juízo final, solos da segunda ressurreição. Juízo das nações vivas, como nós já lemos, ovelha, bodes e irmãos. Juízo final será um julgamento individual. Juízo das nações vivas será um julgamento coletivo. E juízo final então será após a segunda ressurreição. E o juízo das nações vivas será sem ressurreição. Distinta esses dois julgamentos. Amém? Vamos prosseguir. Após o julgamento das nações vivas, então Jesus dará início ao milênio, os 1000 anos de seu reinado na terra. Há uma certa igreja por aí que acredita que daqui um pouco acredita que a igreja já estamos vivendo o próprio milênio. Nós vamos ver aqui. Como será o milênio? A terra não mais será amaldiçoada. É bom nós entendermos, irmãos, que antes do milênio, essa terra vai passar por uma purificação. Ela vai ser purificada. A Bíblia diz lá em Ezequiel 39:12 e também Isaías 49:8 que ela vai passar por uma purificação. Porque essa terra está contaminada pelo pecado, por tantas coisas. O próprio homem destruiu essa terra, e Jesus vai ter que purificar ela então, para que as pessoas possam viver em paz no milênio. Isso que Satanás também vai estar já preso. Amém, irmãos? Nós vamos ver o que vai acontecer então no milênio. A terra não mais será amaldiçoada pela desobediência do primeiro casal, conforme está em Gênesis capítulo 3, verso 14 a 18. Os irmãos lembram que quando Adão e Eva pecaram, Deus expulsou eles do jardim do Éden, e Deus disse: maldita serás a terra, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes ao pó, porque do pó foi tomado e para o pó te tornarás. Então Deus amaldiçoou a terra, mas a terra nunca mais será amaldiçoada. A terra vai ser frutífera e vai produzir muito. Isaías 41:18: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em manancial de água. Então Jesus vai transformar lugares desertos em fontes de águas. Vai ser muito maravilhoso. As doenças serão curadas, ninguém terá mais enfermidades e nem defeito físico. Isaías 33:24. Ninguém mais nascerá com defeito físico. Ninguém nascerá com, quem sabe,
com um olho que não enxerga bem, uma perna meio torta, ou um braço meio torto, ninguém vai nascer mais com enfermidade. Todos vão ser sãos. As pessoas viverão mais no milênio. Isaías 65, verso 20 e 22. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então as pessoas viverão mais no milênio. Pessoas ali com 100 anos serão jovens ainda. Talvez as pessoas viverão ali quase 1000 anos. Os irmãos sabem que Adão morreu com 930 anos. E então as pessoas vão ver, alguns vão conseguir chegar quase perto do final desses 1000 anos que é o reinado na terra. As pessoas vão construir uma casa, vão viver nessa casa e vão ver essa casa ser destruída. Por exemplo, construir uma casa de madeira não vai durar mais que 100 anos. Então as pessoas vão reformar, vão reconstruir, mas eles vão continuar habitando. Vão plantar, eles mesmos vão comer do fruto, porque eles vão ver muitos anos. Amém, irmãos? Ali também diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então vai ter pecado, modão? Vai ter pecado, mas não por influência satânica, por natureza pecaminosa. Os irmãos sabem que nós já nascemos com natureza pecaminosa. De repente pode o esposo revoltar contra a esposa, ou a esposa contra o esposo, acabar uma discussãozinha, ou uma briguinha qualquer. Aí Jesus vai amaldiçoar. As pessoas serão amaldiçoadas. E se ele pecar no milênio, ele pode perder a salvação também. Haverá paz em toda a terra. Deus transformará a espada em enxadas e arados. Não vai existir mais guerras. Então, se não vai existir guerra, não vai existir violência e assassinato. Haverá perfeita comunhão com Deus. Antes que a pessoa clame, Deus já tem respondido. Isaías 65, verso 24. Hoje muitas pessoas oram, pedem, diz, por que Deus não responde a minha oração? Mas no milênio, antes das pessoas pedirem, Deus já sabe da tua necessidade e já vai responder. Jesus será o rei de toda a terra. Isaías 32, 1. Haverá muito nascimento no milênio. Zacarias 8,5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então vai ter um nascimento em massa. Durante esses 1000 anos do reinado de Jesus na terra, vai crescer a humanidade de uma forma tremenda. E onde estará a igreja durante os 1000 anos? Estará com Jesus em um corpo de glória, em um corpo glorificado. Teremos um corpo diferente dos habitantes do milênio. Aí que é interessante. Meus irmãos, como nós já estudamos nas vezes anteriores, a igreja vai ser arrebatada, ela vai ser transformada. Este corpo de matéria, esse corpo que foi feito do pó, ele vai ter que ser transformado num corpo de glória. Porque conforme a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:50, carne e sangue não pode dar o reino do céu. E convém que o que é mortal seja revisto da imortalidade, convém que o que é corrupto seja revisto da incorruptibilidade. Então ele tem que ser transformado. Nós vamos ter um corpo igual ao de Jesus, conforme está em 1 João capítulo 2, verso 3. E Jesus, os irmãos lembram que Jesus entrava em ambiente sem precisar abrir portas ou janela. Depois da ressurreição ele apareceu para os seus discípulos, sem precisar abrir portas ou janela, ele apareceu no meio. Então a igreja no milênio, ela vai ter um corpo diferente dos que foram das ovelhas ali, que teve esse julgamento das nações vivas. Porque essas pessoas ali, eles não vão morrer e ser transformados no corpo, eles vão continuar vivendo no milênio. Simplesmente vão ser, a terra vai passar por uma purificação. Vamos ler em Ezequiel capítulo 39 em diante, eles vão ver sobre esses 7 anos que o povo de Israel vai levar para juntar esses ossos e sepultar os mortos, e como que vai ser esse processo então da purificação.
Então, a igreja vai ter um corpo de glória. Ela vai poder se teletransportar de um lugar para outro sem precisar abrir portas ou janela. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso é algo muito glorioso. Por isso vale a pena hoje nós ser arrebatados, porque naquele dia nós vamos ser diferentes. Nós vamos poder ir daqui lá para os Estados Unidos muito rápido. Amém, irmãos? Só você tem um desejo de ir lá para Nova York, conhecer Nova York, vai ter o privilégio de conhecer muito rápido, você nem pegar avião. A terra vai ser purificada. Jesus vai fazer nascer flores no deserto, lagos, fonte de água. Vai ser purificada, transformada, vai ser algo muito glorioso. Já terminou, os irmãos já estavam contentes, ia ver um clipezinho. Apocalipse capítulo 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Esse versículo eu já falei para os irmãos anteriormente. E subirá sobre a largura da terra, e cercará o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, Satanás vai ser lançado no lago de fogo no final do milênio. E essas pessoas que deixaram de ser iludidas por Satanás, vejam que foram pessoas que viveram no milênio. São pessoas que Jesus separou antes do milênio, pessoas já salvas. Mas só que eles deixaram, por natureza pecaminosa, deixaram ser influenciados mais uma vez por Satanás, e vão cair no pecado, e Jesus vai destruir eles no final. Após Satanás ser jogado no lago de fogo, Jesus dará início ao julgamento dos mortos no grande trono branco. Aí, meus irmãos, que vai ser terrível. Só lembrando ali que no milênio Satanás estará preso, né? Preso 1000 anos, como eu falei no início, vai estar preso 1000 anos. Das pessoas pecarem ali vai ser só por natureza pecaminosa, não por influência satânica. No final, conforme nós lemos esse versículo, ele vai ser solto por mais um período de tempo. Não sabemos quanto tempo, mas vai ser pouquíssimo tempo. E ele vai conseguir trazer muitas pessoas do lado dele. E aí Jesus vai destruir tantas pessoas e Satanás vai ser lançado vivo no lago de fogo. O que diz a Bíblia? O grande trono branco, o julgamento final. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existem vários livros que a Bíblia menciona, mas é possível que nesse julgamento só seja utilizado o livro da vida, e é nele que nosso nome deverá estar escrito. Existem 7 livros na Bíblia. Algumas pessoas acreditam, alguns escritores, vai ser aberto 7 livros. Para nós não interessa se vai ser aberto ou não, o que é importante é que nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Durante toda a nossa vida que nós servimos a Jesus, o que nós fizemos ou não fizemos vai estar escrito no livro da vida. Mas o interessante, meus irmãos, é o versículo 15.
aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vai ter salvação? Vai ter, meu Adão? Vai ter. E quem que vai ser salvo ali? Vai ser as pessoas que morreram no milênio salvo. Então as pessoas que morrerem no milênio salvo, eles vão ser julgados, porque a Bíblia está deixando bem claro: os que não foram achados escritos no livro da vida é que foram lançados no lago de fogo. Então no juízo final vai estar, desde o tempo de Adão até no final do milênio, todos os pecadores. Mas do milênio, algumas pessoas que morreram antes de acabar o milênio salvos, eles vão ressuscitar também, mas daí vão ser salvos. Amém, irmãos? Deixa eu parar um pouquinho. Tu imagina naquele dia, você ansioso para ver o teu pai, para ver de repente a tua mãe, ou quem sabe ver um filho que tu perdeu há muito tempo, tu almeja ver ele salvo naquele dia. E vai chegar ali, os irmãos podem ter certeza que Jesus não vai permitir que tu dê um abraço nele sem antes ele passar pelo julgamento. Se ele for absolvido, você pode abraçar ele. Se ele não foi, você não vai ter mais a oportunidade de abraçar. Aí nunca mais tu vai poder abraçar teu pai e tua mãe, ou um filho, quem sabe que tu perdeu, um parente chegado, um amigo teu. Vai ser muito triste naquele dia. Eu almejo ver a minha mãe ali no céu, porque ela morreu crente em Jesus. Mas para isso eu tenho que permanecer fiel até aquele dia. Aleluia. Será muito triste você ver um parente teu, ver o anjo pegar ele e lançar vivos que vão estar assistindo naquele dia. E eu fico pensando ainda hoje, porque muitas pessoas dizem: eu não vou para a igreja porque fulano anda de qualquer jeito, ciclano anda de qualquer jeito. Meu irmão, não interessa como que teu irmão está andando, é problema dele com Deus. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, porque Jesus está voltando. Xarabacanta. Aleluia. Aleluia. O julgamento final não é brincadeira, meus irmãos. Não é simplesmente um clipezinho que nós estamos assistindo. Isso é real. Isto vai acontecer. Eu trouxe isso tudo para os irmãos aqui. Como eu já falei, repito, não é para assustar ninguém. É para que você se prepare. Porque Jesus, quando ele falou que voltaria para levar um povo santo, zeloso e de boas obras, ele não estava brincando. Isto vai acontecer muito em breve. E nós temos que pensar mais na nossa salvação. Amém, irmãos? Depois do juízo final, então, Jesus destruirá essa terra com fogo diretamente do céu. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10.
confunde essa passagem com a purificação antes do milênio. Meus irmãos, antes do milênio a terra passará por uma purificação de fato, para que as pessoas possam ver no milênio. Só que aqui vai ser destruição mesmo. A Bíblia diz que esse céu e essa terra passarão como um grande estrondo. Tudo vai ser destruído pelo fogo, vai ser tudo queimado. Como a igreja escapará dessa destruição? Deus pode nos proteger igual protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, que foram lançados a mando de Nabucodonosor, conforme está em Daniel 3, verso 17 a 26. Os irmãos lembram que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no lago de fogo? Desculpa, foi lançado na fornalha de fogo. E quando eles olharam, viram que tinha 4. Era Jesus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Deus pode também, Jesus pode nos dar esse livramento. Mas eu já penso diferente. Eu penso que não vai ser assim. A igreja vai ser transladada para Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso na sequência. Novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. 2 Pedro 3,13 diz: mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Se a Bíblia está falando que é novo céu e nova terra, então não é somente purificado. Não vai simplesmente passar. Vai ser novo céu e nova terra. Não vai ser uma terra purificada. Porque veja bem, o próprio Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 3, ele disse: eis que eu vou preparar-vos lugares. Então Jesus, ele foi preparar uma casa para mim e para você. Existem bilhões e bilhões de casas prontas na Nova Jerusalém. Vai ser uma outra cidade, uma cidade onde vai habitar todos os salvos de todas as épocas. Veja o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. A Bíblia está dizendo, então, que João viu um novo céu e uma nova terra. Ele não viu essa terra purificada. Ele viu um novo céu e uma nova terra que descia do céu. Então essa terra que João viu que descia do céu é a nova Jerusalém que Jesus disse que iria preparar lugar. E quando então a igreja passar, quando a igreja assistir o julgamento final do juízo do trono branco, quando aquelas pessoas ali forem, alguns daquelas pessoas ali forem salvas, os demais condenados e lançados no lago de fogo, então a igreja, juntamente com estes que foram salvos ali no final do milênio, eles vão subir para a Nova Jerusalém, e aí esta terra será destruída, conforme nós já estudamos em 2 Pedro, capítulo de número 3. Amém, irmãos? A cidade da Nova Jerusalém será uma cidade muito maravilhosa. Ela será diferente de todas as que nós conhecemos aqui na Terra. A Nova Jerusalém celestial será uma cidade muito maravilhosa. A Bíblia diz que os rios, a Bíblia diz que existe um rio da água da vida, um rio que passa no meio da cidade, de água cristalina, de água pura. A Bíblia diz que a cidade, os muros da cidade são de jaspe. Será uma cidade muito maravilhosa, as praças são de ouro puro. É uma cidade muito linda, diferente de todas as que conhecemos aqui na terra. Por isso vale a pena nós permanecermos fiel e servir a Jesus. Mas qual o tamanho da cidade da Nova Jerusalém que nós vamos morar, irmão Adão?
Bom, a Bíblia diz, meus irmãos, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 16, a Bíblia nos dá o tamanho exato desta cidade. A Bíblia diz que a cidade está situada em quadrado. Veja no gráfico que eu fiz aqui para nós termos uma ideia. A Bíblia diz que mede 12 mil estádios de largura, comprimento e altura. Todas as medidas são iguais, ela está num formato, num quadrado. E nos tempos dos judeus, no tempo de Jesus, os estádios greco-romano ali, eles mediam em média 180 metros de comprimento. Então, se nós pegarmos 12 mil vezes 180, ele dá equivalente a 2.160 quilômetros de comprimento. Então, a cidade da Nova Jerusalém, ela mede 2.160 quilômetros de comprimento. Só que a largura e a altura é a mesma. Então, em metros quadrados, isso nós poderíamos somar 2.160 quilômetros ou 2.160 quilômetros vezes 2.160 quilômetros. Então, dá um quadrado de 4 bilhões, ou 4 trilhões, 165 bilhões e 600 milhões de quilômetros quadrados. Esta é a Nova Jerusalém que eu e você iremos morar. Para nós ter uma ideia, meus irmãos, a cidade de São Paulo hoje, ela mede equivalente a 1.493 quilômetros quadrados. E ela possui uma população de 10 milhões e 480 mil e 430 habitantes. Proporcionalmente, não biblicamente, nem que isso aconteça de fato, mas proporcionalmente a Nova Jerusalém, que é de 3.124 vezes maior que São Paulo, ela poderia abrigar uma população hoje de 30 bilhões 616 milhões 863.320 pessoas. Imagine só, uma cidade com aproximadamente 30 bilhões de pessoas. Você poderia me perguntar, mas espera aí, irmão, a população do mundo hoje é apenas de 7 bilhões? Como essa cidade da Nova Jerusalém vai abrigar 30 bilhões? E a maioria da população do mundo hoje não são evangélicos, não servem a Jesus. Muito bem, só que nós temos que entender o seguinte, que as pessoas que irão morar na Nova Jerusalém, elas são os que morreram, são os salvos, desde a fundação do mundo, desde o tempo de Adão. São todos os heróis da fé do Velho Testamento, todos os que morreram salvos no Velho Testamento, e desde a vinda de Jesus até nos dias de hoje, as pessoas que vão passar pela grande tribulação, as pessoas que viverão no milênio, até então o juízo final são essas pessoas que irão morar na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Então será muito glorioso morar numa grande cidade. Quantos aqui têm essa esperança? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Será algo muito glorioso viver numa cidade dessa. Por isso vale a pena nós permanecermos fiel para nós viver numa cidade tão maravilhosa. Existe lugar para nós ali. Quem sabe você que está aqui nesta noite, quem sabe não tem nem morada própria, quem sabe você paga aluguel, mas lá no céu, Jesus disse, eu vou preparar-vos lugares. Jesus disse, eu vou preparar um lugar. Então ele foi preparar um lugar para mim e para você. Existe uma cidade maravilhosa, com uma casa, uma moradia só para mim e só para você. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? Amém, irmãos? Aleluia! Será uma cidade muito gloriosa e a presença de Deus será eterna nessa cidade. Vamos ouvir um clipezinho da Nova Jerusalém e depois estaremos encerrando. Sonho com essa cidade.
onde não existe dor, só reina o amor e felicidade. Sei que não será um sonho, não. Isto eu posso crer, os meus olhos irão ver, será realidade. Nas ruas de ouro eu quero andar, das coisas passadas não vou me lembrar, e junto da igreja minha alma deseja a Deus adorar, e a árvore da vida da qual vou me alimentar. Sei que vou dizer valeu a pena ao ver esta linda cena, Jesus me abraçar. O divino Cordeiro bendito vai dizer seja bem-vindo.